Entendam por que uma das melhores notícias para nós torcedores do Corinthians pode estar prestes a acontecer. Jovem goleiro Felipe Longo, um dos heróis da vitória do Timão no último sábado sobre o Vitória, revelou que sempre recebe apoio do paredão Hugo Souza. E o atacante Yuri Alberto falou sobre a cavadinha novamente, dizendo que aprendeu a lição da pior forma possível. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do jovem goleiro Felipe Longo, que garantiu que recebe muito apoio do paredão Hugo Souza dentro do Corinthians. O Felipe Longo teve mais uma vez a missão dificílima de substituir o paredão Hugo Souza no jogo do último sábado, em que, graças a Deus, vencemos a equipe do Vitória por 1-0. Mais uma partida difícil, mais um jogo complicado, Corinthians com extremas dificuldades dentro da partida. Vencemos por 1-0, o marcado pelo Charles após os 40 minutos do segundo tempo. Nessa partida, o Felipe Longo fez apenas o seu segundo jogo entre os profissionais do Corinthians e teve uma grande atuação, fazendo pelo menos 3 defesas difíceis e uma delas uma defesaça, uma grande defesa do Felipe Longo. Com os pés ele acabou evitando o gol de empate do adversário. Após a partida, já na zona mista, o Felipe Longo foi perguntado sobre o Hugo Souza e ele acabou revelando que recebe muita ajuda do nosso paredão. Vamos para as palavras dele. Hugo é um cara que me ajuda demais, ajuda a todos demais. A gente sente muito bem no nosso ambiente. Ele até mandou mensagem para mim agora. Então Felipe Longo garantiu que recebe muito apoio do paredão Hugo Souza, que inclusive no momento, praticamente ali no momento da entrevista, o Hugo Souza mandou mensagem para ele, possivelmente parabenizando pela atuação na vitória do Timão na tarde do último sábado. A minha opinião quanto a essas palavras do Felipe Longo em relação ao Hugo Souza é a seguinte: é assim que você faz um ambiente, que você cria, que você faz o ambiente se tornar vencedor. Todos se apoiando, sem ter a questão da vaidade, um querer passar por cima do outro. É assim que o Corinthians vai se fortalecendo. O Corinthians não pode ter apenas um excelente goleiro, o Corinthians não pode ter apenas um excelente lateral direito, o Corinthians não pode ter apenas uma grande dupla de zaga. O Corinthians tem que ter aqueles jogadores que são os titulares e os que estão prontos para substituí-los, substituírem à altura. O Felipe Longo teve muita dificuldade naquele jogo contra o Santos, em que infelizmente perdemos por 3-1, recebeu críticas de alguns. Eu particularmente, na minha visão, ele não teve culpa de nenhum gol que ele tomou naquela derrota contra o Santos. Fiquei feliz pela atuação dele no jogo contra a equipe do Vitória, um menino que trabalha muito, desde muito cedo está no Corinthians, conhece muito o Timão. Então é importante demais esse apoio que o Hugo Souza acaba dando para os jogadores mais jovens e principalmente, claro, os que jogam na mesma posição que ele. Felipe Longo deve receber muito apoio, como, aliás, o Felipe Longo recebe muito apoio do Hugo e com certeza também o Cauê e também o Donelli, que são os jogadores que o Hugo Souza acaba apoiando. Volto a dizer, isso é importante demais para o grupo, importante demais para o nosso timão. E agora vamos falar sobre as palavras do atacante Yuri Alberto, que revelou que foi muito cobrado dentro do Corinthians pelos companheiros depois daquela cavadinha que ele acabou optando na penalidade contra o Flamengo no final do mês de setembro. No dia 28 de setembro, mais precisamente, o Corinthians recebeu a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena em jogo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente perdemos por 2-1 e naquela partida um lance ficou marcado, penalidade máxima para o Corinthians e o Yuri Alberto na bola,
e acabou optando em dar uma cavadinha, acabou chutando em cima do goleiro Rossi, perdendo uma grande oportunidade e absolutamente depois disso muitas críticas para cima do Yuri Alberto. Yuri Alberto criticado entre nós torcedores um bom tempo. Naquela partida ele chegou a marcar um gol, o gol que foi o de empate do Timão, mas a cavadinha acabou fazendo muita falta. Se tivesse marcado o gol de pênalti, pelo menos o empate. E eu vou falar uma coisa para vocês, se estava 0 a 0 poderia ter mudado a história do jogo. Mas enfim, o tempo passou, o Yuri Alberto acabou concedendo uma entrevista para o GE e acabou revelando que foi muito cobrado por ter dado aquela cavadinha. Vamos para as palavras dele. Teve cobrança do grupo, dos torcedores também. Foi uma decisão que eu acabei tomando no jogo. Não foi correta, aprendi da pior forma. Agora é continuar trabalhando, me entregando, me esforçando. Não vai ser essa cavadinha que vai definir quem é o Yuri Alberto. A decisão de dar a cavadinha foi na hora. Quando olhei e vi que o Rossi não foi tanto para o canto, meu pé deu uma bambeada e a cavada saiu errada. Mas se consigo cavar corretamente no meio do gol, seria gol, porque ele já estava no chão, mas infelizmente, por eu ter olhado que ele não caiu, a técnica acabou não sendo tão boa. Então, o Yuri Alberto acabou revelando que aquele erro, aquela cavadinha contra o Flamengo, ele acabou aprendendo da pior forma possível. Enfim, é aquele detalhe, se tivesse sido gol, até hoje estaria sendo falado que foi um golaço, mas na minha visão o Yuri Alberto acabou tomando uma decisão no mínimo irresponsável a cobrar o pênalti daquela forma. A minha opinião quanto a essas palavras do Yuri Alberto é a seguinte. Primeiramente, na minha interpretação, quando ele fala que aprendeu da pior forma possível, é que ele aprendeu a lição da pior forma possível. Primeiramente, o Yuri, para mim, naquele lance, ele foi irresponsável. Ele não poderia ter agido daquela forma num jogo como esse, jogo daquela importância, jogo em casa, Corinthians necessitando vencer, o jogo estava 0 a 0, se ele faz aquele gol a história seria outra, porque além desse pênalti, ele também perdeu vários gols naquela partida. Marcou o gol dele, mas não serviu de nada, perdemos para o Flamengo. Mas uma coisa eu falo para vocês, tem os dois lados nessa questão. Como ele errou, aconteceu tudo isso, mas se ele tivesse feito gol, teria sido um golaço. Isso é normal, faz parte do futebol. Uma coisa eu falo pra vocês, quando o Yuri fala que não é essa cavadinha que vai apagar a história dele, concordo com ele plenamente. O Yuri sempre foi um jogador que sempre brigou dentro de campo, mesmo nas piores fases, um jogador sempre muito dedicado. O Yuri é aquele jogador que nós falamos com segurança que o Yuri é muito Corinthians. É um jogador que sempre tá ali comemorando, sempre demonstrando mesmo que se preocupa com o time. Agora, falando em preocupação, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estou preocupado com o Yuri. Desde aquela cavadinha, ele fez gol contra o Mirassol, tudo bem. Só que ele vem perdendo uma quantidade enorme de gols. No último sábado mesmo, ele driblou o goleiro do Vitória, o gol ficou escancarado na frente dele, ele conseguiu chutar pra fora. Tudo bem que o gol não iria valer, mas ele errou. Ele estava impedido, mas ele errou. Então confesso a vocês que eu estou um pouco preocupado com o Yuri nesses últimos jogos. O Yuri é um jogador muito decisivo, é nosso artilheiro ainda nesse ano, mas estou vendo o Yuri Alberto um tanto quanto estranho, principalmente depois daquela cavadinha. Tomara que a má fase passe o quanto antes possível, que ele marque logo um gol e tenha uma sequência novamente. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que pode se tornar uma das melhores notícias no Corinthians, uma das melhores notícias para nós torcedores do Timão. Hoje, segunda-feira, dia 27 de outubro, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, concederá uma entrevista coletiva para falar sobre reforma estatutária. Nessa coletiva, o Romeu Tuma Júnior pretende explanar alguns pontos importantes, como, por exemplo, a data que ele pretende que essa reforma estatutária já esteja em vigor, que aconteçam todas as votações, e pelo que se fala, ainda esse ano querem que aconteça essa reforma do estatuto. Enfim, muitos pontos a serem melhorados no estatuto do clube, que hoje
já está muito mais do que ultrapassado. E um dos grandes pontos em relação a essa reforma do estatuto é o fiel torcedor poder votar. Já está, isso está em pauta, está em uma das ações que acontecerá, aliás, nessa reforma do estatuto, e já temos alguns detalhes de como pode acontecer o voto do fiel torcedor, que é finalmente nós torcedores termos direito ao voto. Primeiramente, vai ser criado um novo tipo de fiel torcedor, com um valor que não será nem o mais barato e nem o mais caro, e também quem aderir a esse plano, que dará direito ao voto, absolutamente que deverá ter uma carência para poder votar, quem aderir também terá os mesmos direitos dos outros planos, como por exemplo a prioridade em compra de ingressos e tudo mais, só que será um plano diferenciado, com valores diferentes. E como eu disse a vocês, isso já está em pauta para essa nova reforma do estatuto. Então, isso é um fato muito importante, importante demais para nós torcedores. E na tarde de hoje, nessa coletiva que o presidente Romeu Tuma Júnior considerar a partir das 15 horas, teremos maiores esclarecimentos sobre como está o andar dessa reforma do estatuto. Como eu disse a vocês, poderá acontecer esse ano e muito importante o voto do fiel torcedor em pauta. A minha opinião quanto à reforma do estatuto que está prestes a acontecer e tendo o voto do fiel torcedor, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito importante para nós torcedores, que não somos sócios do Parque São Jorge. Esse é um assunto que pode se tornar uma das melhores notícias no Corinthians, uma das melhores notícias para nós torcedores. Me asseguro a dizer a vocês que vem aí uma das melhores notícias do Corinthians, caso realmente as coisas aconteçam e precisam acontecer. Por quê? Nós somos uma totalidade de quase 40 milhões de corintianos. Só que as principais decisões são tomadas por 3, 4 mil pessoas. A última eleição, que aconteceu em novembro de 2023, pouco mais de 4 mil pessoas votando. Isso é um absurdo para um clube do tamanho do Corinthians, para a grandeza do Corinthians. Então é extremamente essencial que o fiel torcedor vote. Absolutamente, que não é a partir dessa coletiva de hoje que tudo já estará resolvido, o fiel torcedor vai votar. Não. O importante é que entrou em pauta agora, está caminhando. O que tem que acontecer? Primeiramente, vai para a votação do conselho, os conselheiros vão votar. Muitos conselheiros querem uma votação fechada, isso não pode acontecer, porque será muito fácil o conselheiro dizer para a mídia, não, eu sou a favor do voto do fiel torcedor, e chega lá na hora, vota contra, porque vai ser secreto, tem que ser aberto essa votação, isso faz parte da democracia, e depois da aprovação no conselho, passar pela Assembleia dos Sócios, e é aí que existe uma grande dificuldade. Quem me garanta que não passa na Assembleia de Sócios, mas nós que somos torcedores temos que ficar atentos, temos que ficar em cima para que todas as ações sejam voltadas para convencer o associado que o fiel torcedor tem que votar, que é importante. Então, vamos aguardar o que vai acontecer na coletiva hoje, o que será definido pelo presidente do conselho e vamos ficar sempre atentos. Volto a dizer a vocês, pode estar prestes a acontecer uma das melhores notícias para nós corintianos. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do jovem goleiro Felipe Longo revelando apoio do paredão Hugo Souza. E quanto às palavras do Yuri Alberto dizendo que aprendeu a lição da pior forma possível. E sobre essa questão, reforma do estatuto, possibilidade do fiel torcedor votar.
O que vocês pensam em relação a isso? Concordam comigo que pode estar prestes a acontecer uma das melhores notícias no Corinthians para nós corintianos? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!